Olá gente, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula de número 20 e olha só, o nosso extensivo tem 30 aulas. A gente está chegando na aula de número 20. 2/3 do nosso extensivo já se passou, né? Puxa vida, tá avançando o nosso curso. Vamos lá então, título da nossa aula de número 20, a descolonização da África. Lembrando que a nossa aula de número 19, o título foi a descolonização da Ásia. Então as causas da descolonização da África são as mesmas da descolonização da Ásia, que você já conhece, mas rapidinho vamos dar uma relembrada aqui. Causas dessa descolonização, né? Então, primeiro vamos lá, ó. A Europa, tá certo? Estava destruída pela Segunda Guerra Mundial, ok? Se a Europa estava destruída pela Segunda Guerra Mundial, as colônias que a Europa tinha na África e na Ásia vão tirar proveito dessa situação para lutar por suas independências. Os africanos e os asiáticos vão pensar, ou a gente luta agora, ou vamos esperar quando? Para a Europa se reconstruir de novo? Vamos esperar a Europa se fortalecer de novo? Aí as independências na África e na Ásia não iriam acontecer tão cedo. Muito bem, outra causa importante. Então vamos lá, ó. Um sentimento, né? Um sentimento nacionalista. Um sentimento nacionalista dos povos africanos e dos povos asiáticos. Vão bater no peito e vão dizer, eu quero a minha África do Sul independente, quero a minha Líbia independente, eu quero Marrocos independente, e assim sucessivamente. Outra razão dessa descolonização, então olhem só, importante a gente lembrar, a Guerra Fria, terminou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria. Os Estados Unidos mandam num lado do mundo, a União Soviética mandava num outro lado do mundo. Os americanos vão ajudar a África e a Ásia a se tornarem países independentes e a União Soviética também. Claro que não vão ajudar os americanos e os soviéticos gratuitamente. Tudo isso tem um preço. Os Estados Unidos ajudam um país a se tornar uma nação independente, na condição dessa nação ser alinhada a eles, aos americanos, né? A União Soviética, a mesma coisa. A Guerra Fria tem tudo a ver com a descolonização da África e da Ásia, né? Quando a gente fala desse sentimento nacionalista, muitos vestibulares vão usar uma expressão assim, né? Ó, pan-africanismo. Quando os africanos vão bater no peito e vão dizer, eu quero a minha África livre, eu quero a minha África independente, tá certo? Pan-africanismo. Então essas são as razões da descolonização da Ásia e também da África, tá certo? E agora nós vamos entrar em algumas particularidades, né? Algumas independências. Mas lembrando, isso aqui, ó, as causas são as mais importantes. E lembrando também, as independências na Ásia e na África não aconteceram de forma pacífica. Esse momento em que a África vai se tornar um continente de países independentes, né? Estamos falando dos anos 50, anos 60, anos 70, os últimos países da África a ficarem livres e independentes foram nos anos 70. As últimas nações a se tornarem independentes foram as nações na África de língua espanhola, né? Vamos lá, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, são colônias portuguesas da África que foram as últimas nações da África a conquistarem suas independências. E tudo isso foi com muito derramamento de sangue. Não foi nada pacífico não, tá legal? A gente vai falar agora de algumas situações, algumas particularidades desse país ou daquele país. Norte da África. Se a gente pegar o mapa da África, né, e a gente traçar uma linha horizontal aí no meio da África, então vamos lá, o centro-norte da África, uma África branca. Centro-sul da África predomina uma África negra, né? Então, o norte da África, tá certo? A África branca, né? Então aí nós vamos ter, olhem só, entre eles, né, um sentimento
um sentimento nacionalista muito forte, né? E esse sentimento nacionalista vai gerar a luta pela independência. O que está acontecendo na história do Brasil nessa época? Só para a gente contextualizar a história como um todo. Na história do Brasil, vamos lá, Getúlio Vargas tinha caído do poder em 45, aí depois o Brasil está entrando naquela fase democrática, Gaspar Dutra, presidente do Brasil. Nessa época, Getúlio Vargas estava fazendo o seu segundo governo, que terminou com um suicídio. Nessa época aqui, vamos lembrar que o presidente Juscelino Kubitschek assume a presidência do Brasil, abrindo as portas do Brasil para as multinacionais, né? Então, para a gente contextualizar a história do Brasil com a história do mundo. E aí nós vamos ter uma situação no norte da África de uma nação, né, uma situação bastante famosa, que é a Líbia, né? A Líbia, que é um país que fica lá no norte da África, a Líbia foi uma antiga colônia da Itália. No imperialismo, a Líbia era colônia da Itália. Os italianos também tiveram suas colônias. Agora vamos lá. Na Segunda Guerra Mundial, houve batalhas na Líbia, né? Quem lutou lá na Líbia? Nós vamos ter, de um lado lá na Líbia, a Inglaterra, e nós vamos ter a França, juntos, soldados ingleses, soldados franceses, podemos até dizer soldados americanos também, lutando contra os soldados do Mussolini, os soldados da Itália. E a gente sabe que o Mussolini perdeu a Segunda Guerra Mundial. A Itália, em 1945, termina a Segunda Guerra Mundial como uma das nações derrotadas. E aí vamos lá, se a Líbia era uma colônia da Itália, né, e a Itália é uma derrotada da Segunda Guerra Mundial, terminada a Segunda Guerra Mundial, continuavam perambulando dentro da Líbia os ingleses, os franceses, americanos continuavam perambulando por lá. E aí, né, fica difícil a situação do povo da Líbia, porque a Líbia já não era mais agora da Itália, mas a presença desses ingleses, franceses e americanos incomodava demais, né, os líbios, porque não vão ser eles os donos das suas próprias coisas, já que tem um monte de pessoas, né, militares, sobretudo de outros países, estando por lá. E aí começa todo um conflito, né, entre os líbios contra ingleses, franceses, americanos, para fazer da Líbia realmente um país independente. E a Líbia conquistou a sua independência no ano de 1951, né, é o ano da independência da Líbia. Interessante também que quando a Líbia se torna uma nação independente, ela não se torna uma nação democrática, né? Um líder nacionalista toma o poder e implanta a sua ditadura. E essa ditadura acaba caindo quando vem um outro ditador em 1969, Muammar Gaddafi, né, se torna um novo ditador. Gaddafi, que foi um ditador que ficou anos no poder na Líbia, até acontecer a Primavera Árabe, né? A gente não estudou aqui no nosso extensivo ainda a Primavera Árabe, mas vocês sabem que em muitas nações árabes, né, aconteceram ditaduras, né? E a Líbia teve uma das mais longas ditaduras, né? Professor, mas Primavera Árabe na Líbia? A Líbia não é um país do norte da África? Sim, mas vamos lá, os países do norte da África são países muçulmanos, né? Então, os líbios, eles, muito da população da Líbia tem etnia árabe, né, devido à presença de árabes em todo o norte da África. Marrocos é muçulmano, Líbia é uma nação muçulmana, Tunísia tem muito ligado ao islamismo, né? O norte, Egito, Argélia, países do norte da África que são muito ligados ao povo árabe e são países muçulmanos. Então, em 1951, a Líbia se torna uma nação independente, né? Não era mais da Itália, não tinha mais a presença agora de ingleses, franceses e americanos por lá, mas não vamos pensar que a vida da população da Líbia era boa, não. Por quê?
porque são ditaduras, né, de gente da própria Líbia mandando na população da Líbia. A África é o mais pobre dos continentes. E vamos lá, uma meia dúzia de pessoas ricas na África são milionárias. Uma meia dúzia de pessoas na África são muito ricas às custas da miséria de toda uma sociedade, tá certo? Então, lembre-se, né? Os ricos dos países pobres são mais ricos do que os ricos dos países ricos, né? E aí isso causa a disparidade social total. Outra coisa aqui, a gente está falando do norte da África, né? O Império Francês, certo? Foi se desfazendo. A França tinha muitas colônias na África e esse Império Francês foi se desfazendo. É o fim do imperialismo, né, gente? E aí vamos falar de algumas situações desse Império Francês, quando a gente vê esse Império Francês se desfazendo. Então, olhem só, temos aí um país chamado de Marrocos. Um país chamado de Marrocos, fica no norte da África, né? Tudo que eu estou falando por enquanto aqui é norte da África. E temos aí também um país chamado de Tunísia, também no norte da África, né? Marrocos começou a lutar por sua independência, Tunísia começou a lutar por sua independência, né? São países que eram domínios da França, e eles vão conquistar as suas independências no ano de 1956. Juscelino Kubitschek estava chegando na presidência do nosso Brasil, quando Marrocos e Tunísia estavam se transformando em países independentes. Quem estava no governo da França nessa época era o general Charles de Gaulle, né, que foi um ditador também, tentou resistir à independência do Marrocos e da Tunísia, mas não conseguiu, acabou, né, o governo da França reconhecendo em 56 esses dois países, agora como países independentes. Mas uma situação do Império Francês foi muito complicada num país chamado Argélia. Argélia, uma nação que fica no norte da África, também foi colônia da França, que viveu uma situação de guerra. A Guerra da Argélia, certo? Que foi entre o ano de 1954 até o ano de 1962. Argélia, certo? Um território rico em ferro, em carvão, também tem alguma coisa de petróleo lá na Argélia, e a França não queria de jeito nenhum perder a Argélia. Então a guerra que aconteceu na Argélia, que faz parte desse contexto aí de tantas e tantas guerras, é a mais sangrenta guerra de independência no continente africano. Então nós vamos ter argelinos de um lado, franceses do outro lado, lutando. Nós estamos falando aí dos anos 50, anos 60, né? A imprensa, a mídia mundial, muitos repórteres estão presentes na Argélia, dando cobertura. A televisão já é algo, né, existente na história aqui nesse momento. Imagens de televisão mostravam para o mundo as atrocidades que a guerra da Argélia acabava causando. Para vocês terem uma ideia, as atrocidades na guerra da Argélia eram tantas, que a própria população da França fazia passeatas em Paris, implorando para que o próprio governo francês aceitasse a Argélia como uma nação independente. E quando a gente fala aqui de guerra na Argélia, né, os vestibulares às vezes exigem de vocês, candidatos, conhecimentos sobre os grupos que lutavam nessa Argélia. Então veja só, olhem só, então nós vamos ter aqui, ó, a frente de Libertação Nacional, Frente de Libertação Nacional, e nós vamos ter o Movimento Nacional
argelino, né? São dois grupos armados dentro da Argélia que lutavam por uma Argélia independente. É interessante dizer também que esses dois grupos, eles não eram unidos não. A Frente de Libertação Nacional seguia um rumo e o Movimento Nacional Argelino seguia outro rumo. Ambos queriam uma Argélia independente, mas não eram unidos. E por que não eram unidos? Porque eles pensavam diferente a respeito da Argélia pós-independente. Vamos lutar por uma Argélia independente porque o caminho da Argélia é este. E o outro movimento dizia, não, vamos lutar por uma Argélia independente porque o caminho da Argélia é aquele. Então, como tinha opiniões diferentes sobre o rumo dessa Argélia, a população argelina acabava se dividindo entre esses dois grupos, né? E lembrando, né, os franceses fazendo atrocidades nos argelinos e os argelinos fazendo atrocidades nos franceses. Então nós vamos ter aí, ó, no ano de 1962, essa guerra chega ao fim com a independência da Argélia. Nós temos aqui um quadro de mais ou menos 300 pessoas mil mortas. 300 mil mortos aproximadamente nas guerras da independência da Argélia. Não estou falando da África toda, gente, da Argélia, né? Não falei 300 mortos, 300 mil mortos, né? Uau, é muita gente, tá certo? Então, quando a gente fala aí de norte da África, isso é o mais importante que a gente tem que entender, tá certo? Agora, vamos lá, ao lado de cá do quadro, nós vamos falar da África Negra. Quando a gente fala de África Negra, a gente está falando então do centro-sul da África em especial, tá certo? Vamos lá, ó. 1960. Quem era o presidente do Brasil em 1960? Juscelino Kubitschek estava no finalzinho do seu governo, tá certo? 1960 é chamado o Ano da África. O ano de 1960. Por que ele é chamado assim? Porque nós vamos ter mais de uma dezena de países africanos conseguindo proclamar sua independência, né? Muitos países lutaram para que conquistassem suas independências. A África Negra, né? Centro-sul da África. E aqui nós vamos dar destaque para os países aqui que eram colônias de Portugal. Olhem só. Colônias portuguesas. Essas colônias portuguesas vão conquistar as suas independências nos anos 70, ok? São as últimas nações africanas a conquistarem suas independências, as portuguesas. Por quê? Para a gente entender isso, vamos lembrar um pouquinho da situação de Portugal. Portugal foi uma ditadura fascista de 1931 até o ano de 1974. A ditadura fascista de Portugal e também a ditadura fascista da Espanha são as duas mais longas ditaduras fascistas de toda a história. A de Portugal ainda durou mais tempo, porque a de Portugal foi de 31 até 74 e a da Espanha foi de 39 até 74, tá certo? Então, quem é que foi o ditador fascista de Portugal? Nós vamos ter aqui Antônio Oliveira Salazar, né? Salazar governou Portugal de 1931 até o ano de 1970, quando ele, o Salazar, morreu, né? Vamos botar aqui, ó, 1931 até 1970. É interessante a gente pensar que esse ditador fascista de Portugal, Salazar, que morreu em 1970, mas o salazarismo manteve-se vivo ainda 4 anos, mesmo Salazar estando morto. Aí você deve se perguntar, mas como assim? O salazarismo continuou com o Salazar mesmo estando morto?
Exatamente, vamos lá, ó. Vamos entender uma coisinha aqui, ó. Quem é que é o atual presidente da Venezuela, né? Tá lá o Nicolás Maduro. Então, se o vestibular perguntar para você assim, o governo do Nicolás Maduro é um governo baseado na política chavista, verdadeiro ou falso? Você vai dizer verdadeiro. De onde é que vem a palavra chavista? Vem de Hugo Chávez. Hugo Chávez foi presidente da Venezuela de 1999, né, até o ano de 2013. Hugo Chávez ficou no comando da Venezuela por 14 anos, quando morreu. O vice Nicolás Maduro assumiu e está no poder ainda hoje. Então, Chávez, na Venezuela, está morto, mas o chavismo está vivo na figura do Nicolás Maduro, né? Então, Salazar, a mesma coisa, morreu em 1970, mas o salazarismo durou até 1974, quando em 1974 explode em Portugal uma revolução mega famosa chamada Revolução dos Cravos. Ninguém aguentava mais ditadura em Portugal. A situação econômica de Portugal nos anos 70 ia de mal a pior, né? O governo não conseguia atender às necessidades das pessoas. Os soldados, né, do exército português ganhavam salários baixíssimos, salários irrisórios. A situação dos soldados portugueses era de fome. Os salários que eles ganhavam, eles não conseguiam bancar as necessidades de alimento dos seus próprios familiares. E essa revolução dos cravos é uma revolução feita pelos militares. Olha só, havia uma ditadura em Portugal, né? E a Revolução dos Cravos é uma revolução que o exército fez contra o próprio governo. E aí, quando a gente fala que o exército fez essa revolução, não são os oficiais, os generais, os coronéis. Nós estamos falando dos soldados rasos, né? Aqueles né, que estão lá embaixo na hierarquia militar. Né? E aí só eles com armas na mão, esses soldados, tinham poder de fazer uma revolução. E por que a Revolução dos Cravos é chamada assim de Revolução dos Cravos? Porque mulheres, né, lá em Portugal pegavam buquês daquela flor que é o cravo, que você conhece, né? O cravo é o símbolo, é a flor símbolo de Portugal, e mulheres pegavam cravos, né? E você imagina o cabinho do cravo, no alto do cabinho do cravo está a flor, e as mulheres iam até os militares e enfiavam o cabo do cravo, né, da flor, dentro do cano do fuzil das armas dos soldados. Os soldados tinham armas na mão com cravos, né, colocados dentro dos canos das suas armas, que as mulheres faziam isso como um apelo e um apoio que o povo português estava dando aos soldados de baixa patente, soldados rasos, implorando por uma revolução. E os soldados correspondem à expectativa da população. A Revolução dos Cravos aconteceu em 1974, é famosa na história do mundo. 1974, então, esse regime salazarista, fascista acabou e Portugal passa a ser uma nação democrática a partir de 1974. Então veja, se em 1974 cai a ditadura em Portugal, isso se reflete nas colônias que Portugal tinha lá na África, né? E vamos lembrar quem são essas colônias, né? Nós estamos falando, olhem só, Angola, né? Um país da África que fala português como nós brasileiros. Angola, Moçambique, tá certo? Ó, Cabo Verde, que é um conjunto de ilhas, né, que ficam na África, ali na América, ficam no litoral norte da África, no Atlântico, né, as ilhas de Cabo Verde. Cabo Verde é um país, né, que é um conjunto de pequeninas ilhas, e tem um país na África chamado Guiné-Bissau. Já ouviu falar da Guiné-Bissau? É um país da África que fala português. Inclusive, recentemente eu tive um aluno da Guiné-Bissau, certo? Em Florianópolis, estava dando aula em Florianópolis, e aí tinha um aluno lá
ele fazia perguntas para mim, pensava, pô, que sotaque diferente tem esse cara, né? E aí um dia conversando com ele, mas que parte do Brasil tu és com esse sotaque diferente? Aí ele disse, não, professor, eu não sou brasileiro, eu sou da Guiné-Bissau, né? E esse aluno, eu fiquei feliz por ele, porque ele lutava por uma vaga de medicina e ele conseguiu aprovação em medicina na UFSC de Araranguá, né? Pascoal, grande cara, né? E eu fiquei feliz porque ele conseguiu a vaga. Foi o primeiro vestibular de medicina para Araranguá e o Pascoal conseguiu passar lá. Pascoal, que era da Guiné-Bissau. E aí, um dia, andando nas ruas de Florianópolis, eu encontrei o Pascoal. E aí, Pascoal, tudo bem? Como é que tá a faculdade? Não estou na faculdade não, professor. Como não, Pascoal? Você não passou em UFSC, né, medicina para Araranguá? Eu passei, mas a UFSC não aceitou os meus documentos de escolaridade de ensino médio que eu tive na Guiné-Bissau. O ensino lá é diferente daqui, e aí algumas equivalências. Depois ele conseguiu fazer com que a UFSC aceitasse os documentos dele, mas aí a vaga já tinha expirado, a vaga de medicina já tinha sido ocupada por outro candidato, imagina, né? Assim de gente esperando uma segunda chamada, uma terceira chamada da UFSC, que vai correndo. E o meu amigo Pascoal está lutando ainda por uma aprovação. A Guiné-Bissau, né, que fica lá na África, é um país pequenininho, com uma população que fala português, como nós brasileiros. Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau são países que conquistaram a sua independência no ano de 1975, tá certo? Importante, esses dois países aqui, ó, Angola e Moçambique, lutaram para conquistar a sua independência. Então, olha só, a União Soviética, estou borrando o quadro direto aqui hoje, a União Soviética e Cuba, lembrando que na década de 70, né, Fidel Castro estava no comando de Cuba, a União Soviética e Cuba mandam soldados seus para Angola e Moçambique para ajudar Angola e Moçambique a conquistar a independência de Portugal. 1975, sucesso na luta pela independência, mas Angola e Moçambique acabaram se transformando, né, nesse mundo da descolonização em nações socialistas. O socialismo foi implantado nesses países aqui. Angola e Moçambique agora são países capitalistas, né? 1989, quando aconteceu a derrubada do Muro de Berlim, 1989, quando nós temos aí a abertura do leste europeu, Angola e Moçambique são países que também se abriram para o capitalismo, mas até então eram países socialistas. Era aquilo que aquela conferência de Bandung tanto dizia, não adianta a gente ser independente e ficar na palma da mão ou dos Estados Unidos ou da União Soviética, né? Eu falei da conferência de Bandung para vocês na nossa aula de número 19 da semana passada, tá certo? E quando a gente fala aqui de África Negra, tem um caso mega famoso, que é o caso da África do Sul. A África do Sul, né? Que está lá no extremo sul da África. Então, gente, a África do Sul é hoje a maior economia da África, né? A África do Sul, que tem um território rico em carvão, em ferro, diamantes, né? Os ingleses ocuparam a África do Sul, os holandeses ocuparam a África do Sul. Todo mundo queria aquele pedacinho da África, porque era um território bastante rico em recursos naturais. Então, olhem só, no ano de 1948, a Segunda Guerra Mundial já tinha acabado, né? A África do Sul ainda era uma colônia da Inglaterra. E no ano de 1948, nós vamos ter na África do Sul, né, a implantação do
apartheid na África do Sul, 1948. Aquele regime de segregação racial, né? Escola de brancos, escolas de negros, hospital de brancos, hospital de negros, templos religiosos de brancos e de negros, praças para brancos, praça para negros, restaurantes, o cara entrava no restaurante e tinha a plaquinha lá, ó, área de brancos, e a plaquinha área para, não dizia para negros, dizia área para pessoas de cor, em inglês, né? Na África do Sul se fala inglês porque era colônia da Inglaterra. Então a África do Sul, antes da sua independência, estabeleceu o regime do apartheid, ok? E as lutas pela independência crescem, crescem, crescem. No ano de 1961 acontece a independência do país, tá certo? Independência da África do Sul. Só que, né, o apartheid continuou. E aí aparece aí um cara mega famoso na história, o famosíssimo Nelson Mandela, que foi o principal nome da África do Sul na luta contra o apartheid, na luta pela igualdade, né, entre brancos e negros no país. Nelson Mandela, que foi preso, ele ficou numa prisão, certo, por 26 anos, certo? No ano de 1989 ele ganhou liberdade e continuou lutando contra o apartheid. Se fosse eu, 26 anos na prisão, ia sair de lá e o meu destino seria o hospício. Mas o Nelson Mandela sai da prisão e continua lutando. No ano de 1994, nós vamos ter o fim do apartheid na África do Sul. E Nelson Mandela, com o fim do apartheid, passa a ter o direito de se candidatar à presidência da República. Em 1994, pela primeira vez, nós vamos ter negros na África do Sul com o direito de votar e serem votados. Aí aparece um candidato negro, que é o Nelson Mandela, que foi eleito presidente da África do Sul. O primeiro presidente negro da África do Sul. Eu quero terminar a nossa aula com 2 exercícios. Vamos lá. Deixa eu clicar aqui. Vou apagar a luz do quadro, para que você, a luz do quadro não, da sala, para que você veja o teste. Teste da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos lá então. Sobre a conjuntura internacional após a Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar. Essa questão aqui é do ano de 2016. Afirmativa de número 1. Após a queda do Muro de Berlim em 1989, a construção de muralhas de separação entre povos passou a ser considerada crime de guerra pela separação entre os povos. A construção de muralhas... De novo. Após a queda do Muro de Berlim em 89, a construção de muralhas de separação entre povos passou a ser considerada crime de guerra pela Organização das Nações Unidas e tornou-se uma estratégia praticamente inexistente na atualidade. Essa alternativa é falsa, né, gente? Depois da derrubada do Muro de Berlim, nós vamos ter a construção de vários muros. Os Estados Unidos está lá, né, tentando fazer um muro entre a fronteira dos Estados Unidos e México. Israel fez um muro para separar Jerusalém da Cisjordânia. Então, falso, número 1. Número 2. Um movimento sionista, promovido por árabes muçulmanos, articulou-se como resistência à fundação de um Estado judeu na região da Palestina. Número 2 é falsa, né? Porque o movimento sionista não é um movimento promovido por árabes muçulmanos. O movimento sionista é um movimento promovido por judeus que lutavam pela criação do Estado de Israel.
A gente vai falar sobre isso numa aula breve aí pela frente, tá? Número 4. A independência da Índia, liderada por Mahatma Gandhi e oficializada em 47, fez parte de um processo de desagregação do Império Colonial Britânico. Verdadeira alternativa de número 4. Essa questão está na apostila, tá joia? Está lá na aula de número 20, que a gente está aí, né, hoje com ela. Número 8. A expressiva vitória estadunidense na Guerra do Vietnã elevou o prestígio interno e externo das lideranças políticas do país. Falso número 8, porque os Estados Unidos perdeu a Guerra do Vietnã. 16. No contexto da Guerra Fria, interessadas em ampliar suas respectivas áreas de influência, as superpotências Estados Unidos e União Soviética passaram a apoiar movimentos de independência na África e na Ásia. A gente viu isso hoje, isto é verdadeiro, né? Os Estados Unidos e a União Soviética ajudaram a África e a Ásia a se tornarem independentes, mas nada de graça. 32. Na Conferência de Bandung, realizada em 1955 na Indonésia, as potências europeias estabeleceram a reorganização e a redistribuição das áreas coloniais na Ásia e na África, né? Essa alternativa é falsa, né? A Conferência de Bandung não é uma conferência feita pelas potências europeias com o objetivo de fazer uma nova partilha da África e da Ásia. A Conferência de Bandung é uma conferência feita pelos países da África e da Ásia para lutarem por suas independências. E 64. Na América Latina, diferente do que aconteceu em Cuba, em seu processo revolucionário, o Chile implantou um governo de ideais socialistas após a vitória de Salvador Allende nas eleições democráticas de 1970, né? Essa alternativa aqui, olha só, na América Latina, diferentemente do que aconteceu em Cuba em seu processo revolucionário, o Chile implantou um governo de ideais socialistas após a vitória de Salvador Allende. Essa alternativa é verdadeira. 1970 teve uma eleição democrática no Chile e os chilenos elegeram Salvador Allende, um político socialista, né? Porque diferentemente do que aconteceu em Cuba, porque em Cuba o socialismo chegou pela revolução, né, numa ditadura, e no Chile o socialismo estava chegando através da democracia. Estava chegando, mas não chegou a ser concretizado, porque o Salvador Allende logo seria derrubado do poder, né, por um golpe militar aí feito pelo general Pinochet. Mas sobre isso não se preocupe, tá? Porque a gente vai ter uma aula breve aí na frente para falar só desse item de número 64 aqui. Então, nessa questão da UFSC, verdadeiro 64, verdadeiro 16, verdadeiro 94, né? Então nós temos aí 84 somatório dessa questão da Universidade Federal de Santa Catarina. E agora temos mais uma questão aí. Eu quero que vocês vejam comigo, mas isso aqui não está funcionando. A gente dá um clique aqui. Essa questão aqui é uma questão da Universidade Estadual de Maringá, né? A UEM, que tem um vestibular parecido com o da nossa UFSC, que diz assim: sobre a África, sobre a história da África contemporânea, é correto afirmar. Vamos lá. Afirmativa de número 1. A descolonização da África só foi possível a partir da Revolução Comunista Chinesa, já que Mao Tse-tung enviou tropas para combater, é um espaço indevido, os exércitos da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que não aceitavam a independência dos países africanos. A alternativa de número 1 é falsa. Por quê? A independência da África aconteceu, mas o Mao Tse-tung está lá na China e Mao Tse-tung não manda soldados da China para a África para ajudar os africanos, coisíssima nenhuma, falso número 1. Número 2. No norte da África, na década de 50, os nacionalistas da Tunísia, do Marrocos e da Argélia organizaram movimentos revolucionários armados contra a França. Depois de vários anos de luta armada, a Tunísia e o Marrocos conseguiram a independência em 56 e a Argélia no ano de 62. Verdadeira essa alternativa aqui. A gente viu isso na nossa aula de número 20, na nossa aula de hoje, né? Verdadeira afirmativa de número 2. Número 4.
O apartheid, palavra que no dialeto afrikaner significa separação, foi adotado pela África do Sul em 1948 e se constituiu em um regime segregacionista que impedia o acesso dos negros à propriedade da terra, à participação política e os obrigava a viver em zonas residenciais separados dos brancos. Vimos ainda há pouco essa afirmação, e isto é verdadeiro. Verdadeiro 2, verdadeiro 4. Número 8. A Revolução dos Cravos em Portugal pôs fim ao regime salazarista. Com isso, o novo governo português anunciou um plano de descolonização de suas colônias africanas. Em 75, os movimentos emancipacionistas na Angola, que movimentos ali, MPLA, FNLA e UNITA, assinaram com Lisboa o Tratado de Alvor, que culminou na independência daquele país, certo? Daqueles países, no caso, que são aí Angola, Moçambique e a Guiné-Bissau. Essa alternativa de número 8 é verdadeira. 16. Após a Guerra do Golfo, que foi em 1991, os Estados Unidos declararam que os países africanos formavam o eixo do mal, pois desenvolviam armas de destruição em massa, principalmente de crianças, certo? E por isso precisavam ser aniquilados política e economicamente. A alternativa 16 é falsa, A gente também vai estudar esse item 16 numa aula breve, 1991 aconteceu a Guerra do Golfo Pérsico, depois em 2003 teve a Segunda Guerra do Golfo Pérsico. O governo dos Estados Unidos fala de eixo do mal, mas não são os países da África os países do eixo do mal, são países ali do Oriente Médio, No caso o Irã, o Iraque e o país lá do Extremo Oriente, a Coreia do Norte. 16 é falso, não tem nada a ver eixo do mal, Guerra do Golfo com a África, tá certo? Então nessa questão da UEM é verdadeiro 2, é verdadeiro 4, é verdadeiro 8, então temos aí 14 o somatório dessa questão. Certo, gente? Obrigado aí pela atenção, certo? Essa é a nossa aula de número 20, agora a gente vai ter aí uma semana de recesso pela frente, porque o bicho pega, E o teu sonho de entrar na universidade está quase chegando lá. Beijo, tchau!